programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe agora conosco. Educadores e educadoras de Minas Gerais discutem durante a conferência a pauta Educação sem LGBTfobia. Coletivo Educação e Igualdade Racial destaca durante a conferência a importância de uma escola sem racismo. Trazemos de Brasília a CNTE com informes sobre o Encontro da Juventude. Educação em Debate. Alguns depoimentos da Conferência Estadual de Educação sobre os temas discutidos durante o encontro. O protagonismo feminino foi referenciado pelos movimentos sociais, sindicais e estudantis durante a 8ª Conferência Estadual de Educação, promovida em Belo Horizonte pelo Sindiúti, nos dias 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro. As mulheres deram o tom dos debates e marcaram presença com sua força, luta e irreverência. É uma conjuntura muito complicada. Esse ataque que a gente tem com a PEC aos direitos, eles têm consequência principalmente na vida das mulheres. São as mulheres que cumprem duplas, triplas jornadas de trabalho, que cuidam dos doentes em casa, que cuidam da educação. Então, se esses direitos são tirados da sociedade, quem vai ter que trabalhar mais, quem vai sofrer mais, são as mulheres. As mulheres também ocupam a maioria dos postos precarizados de emprego. E esses postos tendem a aumentar. As mulheres também são responsáveis pelo trabalho invisível dessa sociedade. E esse trabalho é que sustenta todos nós. É impressionante ver como a falta de representatividade desse governo, a falta de mulheres desse governo, mostra como a prioridade não é as nossas vidas. E assim como na educação, nós já recebemos menos, nós já ocupamos então esses postos, mas falar assim nos tira um pouco de esperança, mas é justamente para mostrar que nesses ataques de tantos direitos, as primeiras a irem para as ruas contra o Cunha foram as mulheres. As primeiras a irem para as ruas contra o Michel Temer foram as mulheres. O protagonismo aqui em Minas Gerais do Quem Luta Educa, que desde 2012, naquela histórica greve, é das mulheres também. A maioria das educadoras são mulheres. E numa conjuntura dessa, num golpe desse que a gente vê que é um golpe machista, numa conjuntura dessa em que a nossa classe trabalhadora sofre muito, eu acho que a gente tem que começar a observar e dar prioridade para a pauta principal, que eu acho que está justamente na vida das mulheres negras, que sofrem por serem pobres, negras e mulheres. E que sim, se a libertação dessas mulheres significa a libertação de todos nós. Então a prioridade deve ser do trabalho e da vida dessas mulheres. Eu acho muito emocionante ver aqui a homenagem ao Paulo Freire. Para mim foi a primeira leitura de consciência crítica ainda dentro da escola, com as professoras que me recomendaram, né? Enfim, na época, mas eu queria trazer também aqui a figura de outro lutador importante pelo ensino público, que é do Florestan Fernandes, e que eu acho que deve também conter aí nas nossas reflexões. E por fim, queria agradecer o convite à Marcha Mundial das Mulheres de estar aqui nessa mesa, porque só é possível que eu, por exemplo, esteja aqui, porque em primeiro lugar eu tive professoras em sala que despertaram a minha consciência crítica. Então o meu agradecimento, que eu não pude fazer para a maioria delas, eu faço aqui, tendo certeza que esse é o espaço mesmo que é necessário para as nossas vidas. E em segundo lugar, agradecer as mulheres que se organizam e que são as figuras mais importantes desse processo. Digo porque, além de toda essa importância, mas é porque várias de nós não conseguem estar aqui na mesa pegando microfones, fazendo falas, e isso eu vejo muito na ocupação da universidade onde eu estudo também. Estamos ocupadas, somos a maioria das mulheres e nos fortalecendo, enquanto nos principais espaços de fala estão os homens. Então é agradecer a todas as mulheres que fortalecem mulheres
para que elas sejam capazes de ocupar absolutamente todos os espaços da sociedade. A conferência foi um espaço fundamental para fazer o debate a respeito da educação que temos e o futuro que se desenha nesse cenário. Reagir a todo e qualquer ataque aos direitos da classe trabalhadora se faz necessário. É assim que nasce e se fortalece o Levante Popular da Juventude. O Levante aqui em Minas Gerais, eu gostaria de destacar isso, nasce em luta junto com as trabalhadoras e os trabalhadores em educação na greve de 2011, nasce em luta com os movimentos sociais, os movimentos sindicais de Minas Gerais, no Quem Luta Educa, aquela greve em que a gente se juntou e agora durante muito tempo a gente está cada vez mais amadurecendo esse momento de unidade, nas lutas, em cada espaço que os movimentos fazem, assim, né? Destacar que a unidade, ela tem sido muito importante para nós, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Um momento em que a gente vive um golpe de classe, um golpe homofóbico, machista, racista, um golpe contra a escola, contra a educação libertadora. Esse golpe, sendo um golpe de classe, a gente tem que reagir a ele como classe. E é nesses momentos que a gente vê que a nossa unidade é fundamental. Minas Gerais e o Paraná são os dois estados com mais ocupações de escolas, né? E eu acho que isso não é à toa. Minas Gerais resistiu, né? Estamos juntos desde 2011. O Paraná também num processo de resistência muito grande dos professores. Estamos vendo as categorias se juntando por entender que a pauta é nossa, é de todo mundo. Eu sou estudante da UFMG e aconteceu algo muito simbólico lá na universidade, que foi a junção das 3 categorias, né? Os professores estão em greve, os sindifes também, os técnicos administrativos estão em greve e os estudantes estão ocupando os prédios. E isso não acontecia há muito tempo na nossa universidade, uma greve tão forte. Então, queria dizer também, né, que nesses momentos a gente aprende muito, né? Como o Levante aprendeu com a categoria de vocês desde quando a gente nasceu. A gente aprende que as nossas formas de luta, as nossas pautas, por mais que elas sejam diferentes em vários momentos, elas se juntam e a gente consegue, né, aprender um com o outro, consegue nesse momento se colocar. Importante movimento de resistência, o MST esteve presente na conferência e disse que a sua luta pela educação nasce junto com a luta pela terra. O Movimento Sem Terra nasce na década de 70, não por acaso, mas por uma necessidade de ajudar a romper com o latifúndio da terra, de ocupar as terras para que, de fato, os trabalhadores e trabalhadoras, camponeses e camponesas da terra pudessem realizar o seu sonho de continuar na terra ou de voltar para a terra para quem já havia sendo expulso da terra pelos os grandes latifundiários. A luta pela terra e pela educação, ela é tão importante uma contra a outra. Então, a luta pela educação, ela já nasce junto com a luta pela terra. Por que nós dizemos isso? Porque toda vez que as famílias iam para a terra, a primeira coisa que o pai e a mãe perguntavam é se ia ter escola nos acampamentos. Porque o pai e a mãe, mesmo que não sabem ler e escrever, são os grandes pedagogos e pedagogas da família. Então, o Movimento Sem Terra se organiza na ocupação da terra e se organiza também na escola. Constrói os barracos para moradia e constrói também o barraco de lona preta como a escola dos nossos filhos e das nossas filhas. O MST também busca igualdade e justiça social. Por isso, tenta romper a lógica imposta pelo latifúndio da terra. Que é lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar pela transformação social. Nenhum desses objetivos se consolida
sem luta. Então, portanto, para conquistar a terra tem que romper com o latifúndio da terra, tem que romper com o cadeado, com as porteiras e arrancar à força o poder do tubarão da terra. Para lutar pela reforma agrária, também é preciso de continuar fazendo a luta e fazendo a relação com a sociedade, para construir a reforma agrária que está nos nossos anseios, porque a reforma agrária no país, ela nunca se consolidou. Queria destacar aqui o marco da educação de Minas Gerais em 2011, quando, puxado pelo Sindiúti, pela categoria dos trabalhadores em educação, a maior greve da educação em Minas Gerais em 2011. O Sindiúti sempre foi um parceiro das lutas populares, mas nesse momento foi um momento de muita expressão, aonde aquela greve que vocês fizeram e que muitos de vocês que estão aqui devem ter participado daquela greve, assim como nós também do Movimento Sem Terra, juntamos a nossa lona, juntamos nosso colchão e viemos e acampamos aqui na capital. E fazia aula pública o dia todo nas praças. Por isso é que tem o nome de quem luta educa. Então o Sindiúti fez muito bem esse trabalho e que articulou a sociedade em movimento para esse momento. Para o Sindiúti, o desafio é o que está posto: movimentos sociais, sindicais, populares e estudantis juntos em defesa da luta coletiva por melhores condições de vida e de trabalho para todos e todas. Cada atividade do Sindiúti, Miguel, a gente tem trazido à mesa parceiros das lutas que nós fazemos. Nós aprendemos, como o Jairo e outros companheiros resgataram, que quando a gente fazia a luta sozinhos, nós éramos sempre atacados e sempre, na sua maioria, derrotados nas lutas específicas que nós fazíamos. Nós continuamos fazendo as nossas lutas, mas nós compreendemos que esta luta da educação não é uma luta somente de quem trabalha na educação, é uma luta de todo mundo. Então, quando o professor, quando o auxiliar de serviços, quando cada um que está dentro da escola discute a sua condição e discute o seu salário, ou carreira, ou concurso, isso é para todo mundo, é para toda a sociedade. Então é intrínseca a nossa luta com a luta da sociedade, e é isso que nós temos feito. Há momento muito duro, há momento difícil, há momento na história em que todas as vitórias parecem fugir da gente. Mas vence quem não desanima e busca na sua autoestima a força para superar o mal. Pátria livre! Pátria livre! Pátria livre! Outras palavras da juventude. Jovens resistem à retirada de seus direitos. Os estudantes também marcaram presença na Conferência Estadual da Educação. Eles vieram contar relatos das ocupações, o que isso ensinou a eles, o que vai proporcionar e por que das ocupações. O Vinícius veio de Almenara. Vinícius, você participou de uma ocupação, não foi isso? Sim, participei. Foi um prazer imenso participar dessa ocupação, né? Um mês de ocupação. E com isso, com essa ocupação, aprendemos muito e ensinamos também o que passamos na ocupação. Não foi nada fácil, foi difícil, mas graças a Deus conseguimos ocupar, resistimos, sofremos muitas críticas, mas essas críticas só fizeram nos fortalecer cada vez mais. Agora, em relação à PEC 55, né, o que é a maior preocupação de vocês e também a reforma do ensino médio? Então, essa nossa preocupação é de tirar as matérias que nos ajudam bastante a fazer o concurso público, né? E com essa PEC aprovada, infelizmente iremos ficar 20 anos sem fazer concurso público. Isso a gente não quer jamais.
para mim nem para os meus filhos, que irão sofrer com as consequências também. Educação sem LGBTfobia. Essa foi uma das oficinas mais concorridas da 8ª Conferência Estadual de Educação. E esse encontro foi ministrado pelo ativista Jean Gabriel. Jean, o que vocês discutiram com maior amplitude? Bom, a gente discutiu muito a construção de uma escola sem LGBTfobia. Como construir um espaço que não reproduza as opressões que a gente já vive na sociedade. Foi uma discussão muito rica e com ampla colaboração de quem participou, tentando entender o porquê que a LGBTfobia está também dentro da escola, o que ocasiona e o principal, como combatê-la, para construir uma educação libertadora, como é o sonho do Paulo Freire e o nosso sonho aqui. E assim, o que é a dica principal, Jean? É a questão do respeito, é todo mundo entender que a diversidade faz parte do nosso contexto? Bom, a escola é o primeiro espaço onde a gente tem contato com uma diversidade. Às vezes a gente vem de uma realidade familiar que ela é muito próxima à nossa. Então na escola a gente tem contato com essas diversidades. Eu acho que a principal coisa que você tem que fazer para combater a LGBTfobia na sociedade e na escola é entender que não existe diferenças entre os sujeitos. Somos sujeitos com condutas de vidas diferentes, mas isso não nos torna maiores ou menores do que ninguém. Então, sem dúvidas, o respeito é a base para a construção de uma escola, de uma sociedade sem LGBTfobia e sem qualquer outro tipo de opressão ou preconceito. Como é que você vê hoje já a escola, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade opressora. E a escola, como é que ela está nesse espaço? A escola é um reflexo bem claro da sociedade que a gente vive. Então as opressões que a gente tem na sociedade, elas estão também, infelizmente, no ambiente escolar. Então hoje eu vejo a escola como algo a mais da sociedade, não tem tanta diferença. Só que na escola a LGBTfobia ainda vem de uma forma institucionalizada. Quando a gente, por exemplo, não permite que mulheres trans e travestis usem os banheiros de acordo com o sexo que elas se identificam. Quando a gente não respeita o nome social de sujeitas e sujeitos trans, por exemplo. A escola, então, institucionalmente, ela aprisiona esses sujeitos e ela acaba por segregar esses sujeitos. Mulheres em Marcha. Que marcha a mulher atual deve fazer, na sua opinião, não pode perder de vista em hipótese nenhuma? A marcha do empoderamento, a marcha do fim à violência, a marcha de colocar dentro da escola todas as questões ou as angústias que nós, enquanto professoras, enquanto mães, enquanto mulheres, todas essas angústias que estão na sociedade, a escola precisa refletir isso. Então, trabalhar na perspectiva do empoderamento, e não é só o empoderamento estético, mas é o empoderamento através de formação, através de questões conceituais, isso é fundamental. Então, nós mulheres não podemos perder esse bonde. Que o empoderamento ele se faz através da questão externa, através da estética, mas ele se faz também através da formação intelectual. Você achou da conferência? A 8ª Conferência em Educação, né, foi um espaço fundamental para ampliar o nosso processo de formação e a implementação de tudo aquilo que a gente absorveu e aprendeu no espaço escolar. No primeiro dia eu participei da oficina da mestre e doutora Iris Amâncio, que foi sobre literatura enquanto um espaço de resistência, e educação quilombola com a minha ex-professora Shirley Miranda. Foi muito importante esses dois espaços, né, de debate, de diálogo, porque só fortalece a importância do espaço escolar ser um ambiente de discussão da diversidade étnica, racial e como que esse empoderamento dos professores reflete na escola. E como é que você contribui com os seus alunos, Érica, nessa discussão? O que você tem feito em sala de aula que dá ao aluno exatamente o conhecimento que ele precisa ter a respeito dessas duas questões? Eu sou professora da disciplina de História, trabalho com o ensino fundamental 2 e o ensino médio, né, que é do 6º ao 9º e o ensino médio. Como que eu faço? Qual é o exercício? Eu acho que a nossa própria indumentária, a nossa própria postura em sala de aula, enquanto mulher negra e educadora, isso já viabiliza e já fortalece a questão da representatividade. E no que tange ao currículo, eu sempre abordo, ao longo do ano inteiro,
as questões que concernem a nossa população negra e a população feminina. E mesmo que os livros didáticos ainda não contemplem tais temáticas, a busca por materiais, a formulação, isso é muito importante. Atualidade. Quem luta, educa e garante conquistas. Foram mais de 10 horas de viagem, mas eles acabaram me dizendo que valeu a pena participar da 8ª Conferência Estadual de Educação. Eles vieram de Janaúba. São os estudantes que estão ocupando e resistindo. Gustavo, me conta, o que você mais aprendeu nesta conferência? O que foi mais discutido aqui foi sobre cidadania, política e, assim, foi bom a oportunidade que o Sindiúti nos trouxe para poder discutir sobre o assunto, porque aqui é uma união de estudantes. Aqui se encontra pessoal de toda Minas Gerais e, de certa forma, ajuda bastante a ter um certo conhecimento de política que talvez eles não conseguiram por anos na escola. Em relação às ocupações, o que você tem achado, Gustavo? Os estudantes estão fazendo o papel deles? Sim. Inclusive a minha universidade, que é a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, campus Janaúba, ela foi uma das primeiras do estado a ser ocupada pelos estudantes e a luta continua, é isso aí. A Ana Carla, também presente na 8ª Conferência. Ana, o que você trouxe para cá e o que você vai levar daqui? Eu vou levar muito conhecimento. Teve um debate aqui sobre a resistência dos jovens pela luta da educação e gostei muito do tema, debate sobre política, sobre cidadania, a sociedade hoje em dia como se encontra, e é isso aí, temos a luta e torcendo para o nosso campus não fechar, né, porque corre o risco de ser fechado, e fora Temer. A juventude marcando presença, dando o tom dos debates. Vamos ouvir mais alguém que está aqui, também de Janaúba? Eu também sou de Janaúba, eu sou o vice-presidente do DCE da UFVJM de Janaúba. Como o Gustavo falou, nós somos a primeira universidade federal ocupada em Minas Gerais. Já temos mais de um mês de ocupação e esse é o trabalho que os estudantes estão fazendo junto com os professores. É extremamente importante isso que o Sindiúti está fazendo nessa conferência estadual, que é trazer o estudante junto com os trabalhadores da educação para discutir como vai ser feito a nova escola a partir de agora. Estamos num momento complicado, um momento de luta, um momento de dificuldades e agora a necessidade de se unir para lutar contra o que está acontecendo hoje no governo, contra o que está acontecendo hoje com a democracia. Isso é extremamente importante para que nós conseguimos sobressair sobre essa crise que está acontecendo hoje na política nacional. Veja o que pensam os profissionais da educação. Em relação às ocupações, você que acompanhou de perto, está lá junto com os universitários e os secundaristas, o que você conta? O que vocês têm aprendido enquanto educadores com essa experiência? Os educadores hoje estão, em parte, envolvidos com o processo de ocupação, com a força de vontade dos alunos, a coragem, a condição que eles hoje se encontram não são das melhores, mas estamos aprendendo com eles, né, dentro desse universo, a força que eles têm diante desse trabalho que tem sido feito nas escolas. Momento CUT Minas. Principais lutas dos trabalhadores em Minas. A proposta de emenda à Constituição PEC 55, que desmonta o Estado brasileiro, a reforma da Previdência, o projeto Escola Sem Partido, a reforma do ensino médio, propostas do governo Michel Temer, têm levado a classe trabalhadora, os movimentos sociais e os estudantes às ruas em atos e mobilizações que crescem cada vez mais. E a educação tem apontado o caminho da resistência. Que vai ser através da educação, da pedagogia, da gente estar conseguindo formar o nosso povo e informar do que está acontecendo, e vai ser através da nossa resistência que a gente vai conseguir mudar esse quadro. Não achem a direita, não achem Michel Temer, não achem senadores, que já está dado a questão da PEC. Ainda não acabou o processo. A gente ainda não desistiu de derrubar essa PEC. Então a nossa resistência vai continuar nesse sentido. E a gente já tem vários modelos de resistência com muitos colegas nossos, e vocês educadores e educadoras deram esse exemplo para a gente.
Em 2011, todos diziam que não tinha jeito aquela greve de vocês, que o governo ia vencer. O governo estava de forma tão agressiva para cima de vocês que ia vencer. A gente montou um coletivo de resistência para ajudá-los. Vocês nos deram um exemplo naquele momento, que resistir era necessário, era preciso, e a gente resistiu em 2011. E de 2011 para cá, de forma mais efetiva, a gente não saiu das ruas. E a gente precisa que essa onda de resistência vá para todo o Brasil. E aí, os educadores e educadoras conseguem fazer isso muito bem. Vocês têm toda uma dinâmica, toda uma pedagogia para conseguir fazer isso. Que a gente consiga ganhar corações e mentes no Brasil, que a gente consiga mudar o quadro que está aí colocado. E que a gente tenha como modelo de educação Paulo Freire, e não hoje o modelo está tentando ser imposto. De uma reforma da educação que a gente sabe que não vai funcionar. De uma PEC que está vindo, que a gente sabe que vai ser um desastre e não tem exemplo no mundo do que eles estão tentando fazer no Brasil. Vai acabar com a esperança da nossa juventude de ter dias melhores. Que a gente, num pequeno espaço, conseguiu ter essa esperança. Momento CNTE. Trazemos de Brasília a CNTE com informes sobre o Encontro da Juventude. No último dia da reunião do Conselho Nacional de Entidades da CNTE, que ocorreu no Hotel Nacional em Brasília, foram debatidos diversos assuntos de interesse dos profissionais da educação, entre eles a conjuntura política e econômica do país. Nós também sabemos que a conjuntura exige muito de nós e nós temos que fazer o máximo do esforço para poder participar de todas as atividades, tá? Então, as entidades estaduais, as entidades municipais, as entidades filiadas à CNTE precisam estar atentas a este calendário. A CNTE convocará para participar de todas as atividades previstas nestes calendários. Nós não temos a imprensa falada, a imprensa escrita, mas nós temos uma causa e a gente precisa fazer com que essa causa nos mova para a gente conseguir fazer uma grande campanha nesse país para reverter a conjuntura que a gente tem. Com a presença de 37 entidades filiadas, no evento também foi discutido o calendário de mobilização da categoria. Começa segunda-feira nos aeroportos, pressionar deputado a votar contra esses projetos. Na terça-feira eu trabalho corpo a corpo no Congresso Nacional, acompanhar o debate nas galerias, né, nas mobilizações que nós estamos organizando aqui em Brasília, né? É óbvio que além dessa mobilização, nós estamos inserindo toda a mobilização da Frente Brasil Popular, vai ter grandes atos nas capitais no dia 9, né, pelo Fora Temer, em defesa da democracia, estamos chamando de categoria aí a participar em todas as capitais. No dia 16, as centrais sindicais também estão chamando mobilizações, nenhum direito a menos, né, então nós tiramos que a categoria tem que participar dessas grandes atividades na defesa dos seus direitos. O secretário de Assuntos Educacionais da CNTE, Heleno Araújo, avaliou como positivo o balanço da reunião. Nós conseguimos tratar de temas específicos, como o decreto que trata da formação dos profissionais da educação, e tratar temas gerais, como os projetos de leis e as PECs que estão tramitando no Congresso Nacional, principalmente a 241 e a 257, que afeta diretamente a estrutura do Estado brasileiro e traz um prejuízo muito grande aos direitos da classe trabalhadora e aos trabalhadores em educação como um todo. Então, um espaço de debate, discussão, de entendimento desse projeto para poder tirar as estratégias necessárias de enfrentamento. Fique agora com o nosso quadro de humor.